Graça e paz do Senhor Jesus para todos. Boa noite! Chegamos! Nova Jerusalém Taquara chegou para iniciar, agora que entrou, para iniciar essa quinta-feira abençoada. Estamos aqui, quinta-feira, 19 horas e 34 minutos, começando mais uma imersão. Que Deus abençoe a cada um dos amados irmãos. Tem gente chegando, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a cada um. Eu tô aqui tentando ver os comentários, tá? Mas eu não tô conseguindo. Ih, peraí que eu virei aqui errado. Onde é que vira? Pronto, consegui. Eu não tô conseguindo ver os comentários, mas eu tô vendo que vocês estão entrando aí. Onde é que... Não estão. Ainda não deve ter aparecido. Ah, tá, ainda não... não deve ter aparecido. Então, para quem ainda não apareceu e quem tá chegando, eu tô vendo aqui, ó, tem a foto do Serginho aqui... Tem a foto da tia Vani, eu vi por aí. Eu tô vendo pelos bonequinhos do Facebook, tá? Os irmãos veem como eu sou muito entendida de internet. É quase né? metaverso já. Já tô quase entendida na internet. Você vê como é que eu sou, né? É quase metaverso. Bom, mas o importante é que a gente vai fazer nós vamos fazer nossa imersão hoje. E eu creio que o Espírito Santo fale com você. Peço que o Espírito Santo abençoe a sua vida. Para que o Espírito Santo abençoe a sua casa. Mais uma vez, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Igreja Batista Nova Jerusalém da Taquara. Coloca lá, compartilha conosco, com todo mundo que você conhece agora, que está começando a imersão. Tá? Compartilha lá você, compartilha no seu grupo, compartilha com seus amigos. Compartilha no grupo da igreja. Serginho, bota por favor... o link lá no grupo dos varões da igreja, por favor, tá? E que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos orar? Vamos lá? Tia Vani, tô lendo aqui a senhora, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Comecei a ler, comecei a ler. Ó, viu? A alegria de quem tá comigo. Tô entendendo aqui, tô melhorando, Vamos orar, vamos pedir que o Senhor abençoe as nossas vidas em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco nessa noite, amém? Vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos por esta noite. Graças te damos porque tu és Deus. Graças te damos, Senhor, por todas as coisas. Graças te damos porque tu nos ouve, porque tu nos cerca, Senhor. Tu nos protege, tu nos livra. Tu és o nosso consolo, tu és o nosso refúgio, o nosso baluarte. Muito obrigado, Espírito Santo, por estar em nós e por agir através de nós. Muito obrigado pelo seu amor, pelas suas misericórdias. Alcança aquele agora que vai estar recebendo essa imersão, seja nesse momento ao vivo ou seja em qualquer oportunidade que ele possa ver. Abençoa, Espírito Santo. Peço que chegue a lares nesse momento, a famílias nessa hora, as pessoas que estão no seu local de trabalho, na sua condução, dentro do seu veículo. Senhor, abençoa cada um nesse momento, as que se encontram no leito de hospital, as que estão trabalhando nessa hora, Pai. Ser com cada um deles. Abençoa a tua igreja, abençoa a membresia da nossa igreja. Muito obrigado a Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Rosiane Souza Cachoeira, que Deus abençoe a sua vida. Carlos Eduardo, meu marido amado, graças a Deus. Tia Vani, que Deus abençoe. Tia Sandra, eu vi a paz, tia Gladys. Eu vi o bonequinho da tia Sandra por aí. Eu não sei se o nome é bonequinho, mas a gente fala bonequinho, tá? Ah, apareceu! Graça e paz, tia. Vamos nós. Hoje a gente vai estar fazendo uma imersão muito especial, tá? Todas as imersões são especiais, mas eu creio que o Senhor vai continuar falando conosco, né? Nessa imersão. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia. É
É uma passagem bíblica que a gente conhece, mas que nós vamos tentar ver o que o Espírito Santo vai falar conosco hoje. Abre a sua Bíblia no livro de Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Uma passagem bíblica que todos conhecem, tá? Ô Regininha, que Deus abençoe sua vida, meu amor. É uma passagem bíblica que todos conhecem, tá? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Só que nessa noite, nós vamos tentar ver essa passagem bíblica. Pastor, que Deus abençoe sua vida, pastor. Tia Lídia, que Deus abençoe. Nós vamos tentar ver esse parâmetro de Ezequiel 37 por um outro ângulo. Aqui, nós sabemos a história, nós reconhecemos o local onde o profeta foi levado, mas nessa noite aqui a gente quer falar sobre quando você é direcionado pelo Espírito Santo. Até onde o Espírito Santo pode te levar. E é importante dizer o que a gente quer abrir nessa noite. Você se permitir ser guiado pelo Espírito Santo. Você se permitir se entregar completamente ao Espírito Santo. Sem saber o que o Espírito Santo vai fazer, apenas se entregar ao Espírito Santo. E é isso que a gente vai ver nessa imersão, nessa noite. Que o Espírito Santo fale com cada um de nós. Vamos começar? Em Ezequiel 37, eu vou fazer uma introdução antes de entrar na passagem bíblica. Em Ezequiel 37, o Senhor Deus coloca o profeta Ezequiel em uma visão diante de um grande vale de ossos secos. Então, nessa introdução, eu sei que você já tem conhecimento dessa passagem, mas nós vamos estar trazendo a memória para que você possa entender o contexto da passagem bíblica, o texto e o contexto da passagem bíblica. Então, o Espírito do Senhor leva o profeta Ezequiel a uma visão de um grande vale de ossos. A intenção era mostrar como estava o ânimo e a esperança de Israel. Israel e Judá. Após o cativeiro e após o juízo de Deus, tá? Então, Deus pega Ezequiel e leva Ezequiel para um vale. A gente já abre aí um parâmetro. Muito a gente ouve sobre a chamada teoria da prosperidade, né? Que Deus vai te levar a águas a terras profundas, onde você pode ter um carro novo, onde você vai melhorar de vida financeiramente, onde Deus vai lhe dar uma boa condição financeira. Irmão, nós não somos contra isso, nós cremos em todas essas coisas. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo conduz cada um de nós dentro da sua vontade. A Bíblia diz que passaremos por lutas e por aflições. A Bíblia diz que estamos nesse mundo também sujeito a dores desse mundo, embora não pertençamos a esse mundo. E a sua Bíblia e a minha Bíblia vai dizer que o mesmo Espírito que te coloca em lugares altos é o mesmo Espírito que pode te levar ao vale. Algo o Espírito quer mostrar. Algo o Espírito quer falar. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito. Quem está agora contigo assistindo essa imersão e levando você a perceber o agir de Deus é o Espírito. Quem vai falar contigo nesta madrugada ou nesse exato momento é o Espírito Santo. Quem o Espírito vai usar, ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer, da forma que ele quer. Mas o importante e o que eu quero mostrar para você nessa noite é que precisamos estar sensíveis à voz do Espírito. Porque, como diz João 3,8, o vento sopra e ninguém sabe para onde ele vai. Jesus ensina isso a Nicodemos. Jesus fala isso para Nicodemos. O vento sopra, ninguém sabe para onde ele vai, Nicodemos. Mas sabe quem é o dono do vento? Jesus é o dono da tua vida. O Espírito Santo está te preparando nesse momento para te guiar em algum lugar que ele quer te levar.
esteja você aonde estiver, eu tenho certeza que o Espírito Santo está te preparando para levar em algum lugar para que a obra do Senhor seja feita. Mas é necessário você estar sensível. Deus leva Ezequiel para o vale. Deus leva Ezequiel para aquele lugar onde só existem ossos secos, para mostrar a Ezequiel que Israel e que Judá não estavam perdidos, para mostrar a Ezequiel que a aliança feita a Abraão não estava perdida, para mostrar a Ezequiel que, embora houvesse juízo de Deus, Judá e Israel ainda tinham uma promessa. Você pode estar passando por dificuldades. Você pode estar passando por adversidades, você pode estar passando por lutas, mas saiba de uma coisa, dentro deste vale, dentro desse deserto que Deus muitas vezes te colocou, existe sim a confirmação de uma promessa. É o preparo. E muitas vezes Deus te leva do vale só para dizer o seguinte, você está no vale só para eu te mostrar que a promessa não morreu. A promessa não está morta. A promessa é viva. A promessa existe. E embora ao seu redor esteja vale, e entenda isso, querido, ao redor de Ezequiel estava o que? Ossos secos, morte, mas o Deus que levou Ezequiel ao vale era o dono da vida. Nada escapa ao controle das mãos de Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Os olhos de Ezequiel viam ossos secos, mas o Espírito leva Ezequiel para aquele lugar para mostrar vida. Muitas vezes você pode estar passando pelo vale, achando que está tudo complicado, achando que está tudo ruim, achando que você não aguenta mais, as pressões estão me tirando do sério, e eu quero dizer uma coisa para você, nesse vale que Deus está permitindo que você passe, existe vida. Existe vida. Porque Ezequiel jamais imaginou que viria um espírito fazendo com que os ossos se batessem um no outro. Diante da morte, Deus suscita a vida. E eu digo a você uma coisa, é agir de Deus. Porque foi preciso Jesus morrer para que nós tivéssemos vida. A nossa vida espiritual, a nossa vida eterna, se deu pela morte de um inocente. Deus é o dono da vida. E aí a gente continua aqui, eu tô só na introdução, a gente ainda vai entrar na passagem bíblica, segura a sua Bíblia aí em Ezequiel 37. E aí Deus vai falando o seguinte, o Senhor Deus nos mostra que não há situação que ele não possa resolver. Profetiza isso, levanta a tua mão agora diante do Senhor e diz, não existe situação em que o nosso Deus não possa resolver. Eu estou no meio de vales, eu estou num vale de dívidas, eu estou num vale de enfermidade, eu posso estar num vale de dificuldade, eu posso estar num vale da falta do problema financeiro, eu posso estar passando por tormentas no meu trabalho, na minha família, mas não existe problema que Deus não possa solucionar. E é justamente isso que o diabo quer que você não acredite. Porque a partir do momento que você crê, que você testifica e que você interage com o Espírito e começa a executar esse agir de Deus, que você crê nessa promessa, você vira uma potência nas mãos de Deus e Deus começa a agir no sobrenatural. E quando Deus começa a agir no sobrenatural, imediatamente isso vai refletir no natural, querido, vai refletir no seu trabalho, vai refletir na sua casa, vai refletir lá no seu problema.
Muitas vezes a solução está diante de você, mas você ainda não viu, porque os seus olhos ainda não foram abertos. Mas em nome de Jesus, nessa noite, os seus olhos serão abertos, porque você vai se permitir ser guiado pelo Espírito Santo, mesmo estando no vale, mesmo estando no deserto, porque o mesmo Deus de montes é o mesmo Deus de vale. Ele é Deus. Simplesmente Ele é Deus. Basta uma única palavra. Por que Deus ainda não fez? Justamente porque Ele é Deus. E para Ele basta uma só palavra. Para cada um de nós basta, confiar. O grande quesito aqui, Ezequiel 37, é a confiança. Quando eu confio, eu vejo o agir de Deus. Quando eu fico meio barro, meio tijolo, eu não consigo ver o agir de Deus. Eu preciso entregar. Eu preciso confiar. E aí, basta uma única palavra de Deus e tudo será resolvido. O que está morto passa a viver. O que era sem forma passa a ter forma. E o diálogo existente aqui nessa passagem bíblica entre Deus e o profeta, a confiança, a certeza, a intimidade é tamanha que o diálogo se resume de uma só forma. Deus pergunta ao profeta: filho do homem, pode esses ossos terem vida? E o profeta responde: Deus, tu sabes. Quando eu confio, eu não fico medindo as coisas para que Deus possa fazer. Eu simplesmente entrego para Deus e deixo Ele fazer. Eu não posso olhar aquela situação com meus olhos naturais e achar que eu vou resolver junto com a força do meu braço. Eu preciso confiar. Deus chega para o profeta e diz: realmente eu te trouxe para um lugar, isso não está na Bíblia não, estou resumindo, tá, queridos? Realmente eu te trouxe para um lugar onde só tem osso. Realmente eu te trouxe para um lugar onde o cheiro da morte exala. Realmente eu te coloquei num lugar onde você só vê aqui o quê? Você só vê nada, a escuridão aqui exala. Mas eu pergunto a você, diante desse quadro que você está vivendo, você crê que eu posso transformar todas essas coisas? Você crê que eu posso tirar o vento da morte e trazer o vento de vida? E aí eu pergunto para você, que você você é filho do mesmo pai, pertence ao mesmo reino que Ezequiel, fazemos parte do mesmo propósito. Pode esses ossos ter vida? E o que você vai dizer? Senhor, tu sabes, porque eu não sei, porque nós não sabemos. Nós não sabemos como vamos pagar a dívida de amanhã, mas Senhor, tu sabes. Eu não sei o que eu vou comer daqui a meia hora, mas Senhor, tu sabes. Eu não sei como é que eu vou me livrar dessa situação. Eu não sei. Mas, Senhor, tu sabes. E esse é o momento da igreja de transmitir, de transferir ao Senhor toda essa confiança. Deposita da mesma forma que você chega numa agência bancária e você confia que está fazendo um depósito do seu dinheiro lá. Deposita essa confiança em Deus e diz: Senhor, eu não sei, mas tu sabes. E quando tu sabes, tu garante. Quando tu sabes, tu responde. Quando tu sabes, tu age. Então agora a gente vai ler a passagem bíblica. Há muitas situações em nossas vidas que aos nossos olhos parecem perdidas, tá? O comando de Deus ao profeta
É o mesmo comando que ele faz a cada um de nós nessa noite. Profetiza. Profetiza. A palavra de Deus nos lábios do profeta tem esse poder magnânimo, né? Toda vez que a gente lê essa passagem bíblica, é como se você estivesse sendo remetido a essa cena do profeta, né? Quem já teve a oportunidade de ler as características do profeta Ezequiel, como ele era, seu físico, e quem pôde que teve essa oportunidade, quem pôde se aprofundar mais na teologia, em ver a situação do povo, a situação de um vale cheio de ossos, você logo se transporta para essa cena e começa a imaginar essa cena e a força da voz do Senhor dizendo ao profeta, então profetiza, e o profeta começa a olhar para aquele lugar e começa a ver a vida sendo levando, já fazendo com que a morte saia daquele lugar, e aquele lugar começa a se encher de vida. Então, nessa noite agora, que não seja mais o profeta, porque Ezequiel já está na glória, mas agora coloque-se você nesse cenário e Deus falando para você, você está no meio do seu vale, não é mais o vale que Deus leva a Ezequiel, mas hoje é o seu vale, hoje é a sua dificuldade, hoje é o seu problema, aquele problema que o Senhor permitiu que você passasse, aquela dificuldade que Deus permitiu que você passasse, aquele problema que adveio e Deus está no meio desse problema contigo, e hoje ele pergunta, pode ter vida? Imagina você respondendo a Deus nessa hora. Querido, toma posse da tua bênção nesse momento. Comece a dizer, Senhor, eu creio, Senhor, eu não posso, eu não tenho como, eu não tenho condições, mas o teu Espírito, porque antes o teu Espírito pairava, e se o Espírito pairava sobre o profeta, ele já tinha total intimidade, hoje teu Espírito está dentro, tu és Emanuel, tu és Deus conosco, tu és Deus dentro de cada um de nós, e se nós conhecemos o dono do vento, e eu sei que o dono do vento habita dentro de mim, então nessa imersão eu preciso levantar as minhas mãos e dizer, eu não sei como resolver, mas tu, Deus, tu que és o dono de tudo, tu sabes. Simples assim. Ele sabe. E muitas vezes o Espírito só está aguardando você deixar ele agir. Sabe, Deus é uma pessoa muito educada. Ele não vai passar à frente, ele não vai fazer sem que você permita, sem que você dê espaço para ele agir. Deixa Deus agir, porque muitas vezes a nossa vontade sufoca o agir do Espírito Santo. E aí o Senhor vai dizendo o seguinte, humanamente falando, Israel e Judá jamais voltariam a ser uma nação. Não havia possibilidade daqueles judeus serem reunidos outra vez. Humanamente falando, estava tudo acabado, estava tudo resumido a ossos secos. Aos olhos humanos, a promessa que Deus tinha feito a Abraão havia falhado a olhos humanos. Contudo, o nosso Deus vê além e tem todo o poder para fazer todas as coisas. Deus está te vendo nesse momento. Deus está te vendo nessa situação. Deus está te vendo agora. E ele examina, esquadrinha os nossos corações, e é justamente nesse esquadrinhar, nesse conhecer, nesse examinar, é que ele vai começar a agir. Deixa ele agir. Muitas vezes a promessa parece que não vai acontecer. Muitas vezes tudo pode dar ao contrário, mas a promessa de Deus foi feita pelo próprio Deus, e ele não é homem
para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus falou, ele vai cumprir. Deus falou, ele vai executar. Deus falou, ele vai agir. Porque o seu nome é Já. Porque ele é Deus. E porque ele prometeu. É isso. Não tem outra definição. Então vamos lá. Ezequiel 37, do verso 1 ao verso 10. Vamos ler juntos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, então ele foi arrebatado, arrebatamento de espírito, mas hoje a gente não vai falar sobre arrebatamento, a imersão não é de arrebatamento, a gente está querendo dizer onde o Senhor leva os seus servos, os seus filhos, mas, todavia, Deus, ele vai levar da maneira que ele quer, da forma que ele quer. Permita que Deus leve você a águas profundas, ou ao vale, ou ao deserto, onde Deus quiser te levar, porque onde Deus te levar, vai ser bênção. Alguma coisa, algum sobrenatural ele vai fazer. Então vamos voltar aqui. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar. Não basta colocar ele no meio, Deus ainda faz ele andar. Não basta você passar por essa situação. Você, além de passar pela situação, muitas vezes essa situação abala a tua estrutura. Não é isso que acontece? Não bastou Deus apenas levar Ezequiel em arrebatamento. Não bastou Deus apenas colocar Ezequiel no meio. Deus ainda faz Ezequiel andar. Vamos mapear aqui, vamos reconhecer o terreno. É morte para tudo quanto é lado, tá? Eu tô resumindo, tá, queridos? E me disse, onde é que eu falei? E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e disse, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se deu ordem, e houve um ruído, e enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E eu olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, e profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande e muito extremo. Eu não sei se você, no momento em que estávamos fazendo a leitura, você conseguiu perceber quantas vezes Deus diz a Ezequiel, profetiza. Olha e profetiza. Olha e profetiza. Olha e profetiza. E Ezequiel foi fazendo conforme a palavra do Senhor. Pode esses ossos ter vida? Eu não sei. Olha e profetiza. Pode esse milagre acontecer? Eu não sei. Mas meu servo, olha e profetiza.
Pode eu conseguir pagar essa conta? Eu não sei, mas olha para ela e profetiza conforme eu tô te falando. Esse problema que eu tô passando pode resolver? Eu não sei, mas olha para ele e profetiza porque eu tô te mandando. Da forma com que eu tô te mandando. É esse o agir de Deus que Deus vai fazendo. A gente precisa confiar. Não interessa o tamanho do problema. Não interessa o tamanho da dificuldade. Não interessa o quanto difícil vai ser. Ou o quão necessário tem que fazer. Ou o quão dispendioso vai ser. Não interessa. Obedeça o que Deus te mandar fazer. Olha e profetiza como Deus mandar fazer. Estende a tua mão e profetiza como Deus mandar fazer. Não interessa como será resolvido. Como Deus te mandar fazer. Confia e profetiza sobre o problema. Confiança, querido. Confiança. Você vê quantas vezes Deus fala para Ezequiel, pode isso acontecer? Ezequiel diz, eu não sei. E o Senhor diz, profetiza. Pode isso fazer? Tu sabes, então profetiza. Profetiza para que haja espírito, para que a vida chegue. Profetiza para que o milagre se concretize. Sabe por quê, queridos? Não adianta a minha fé, não adianta a fé do irmão, não adianta a fé do pastor, não adianta a fé da igreja. Se você não tiver fé suficiente para levantar as tuas mãos agora e já começar a profetizar. Começa a botar a tua mão agora pela tua casa. Começa a colocar agora a mão aí nas tuas finanças. Começa a colocar a mão aí nos teus filhos. Ah, os meus filhos não estão aqui, não interessa. Começa a erguer as tuas mãos e profetizar. Diante dessa situação que está acontecendo, que reboliço é esse? A minha bênção está na porta. Eu recebi uma bênção e não consigo organizar nada. Começa a levantar tuas mãos e profetiza. Sabe por quê? Porque o diabo não vai querer ver a tua vitória. Mas se você começar a profetizar, a dificuldade não vai querer ver a tua vitória, mas começa a profetizar. A adversidade não vai querer ver a tua vitória, mas começa a profetizar. Sabe por quê? Porque tem muita gente querendo ver a tua morte no lugar da tua vida. Pronto, falei. Tem muita gente querendo ver não dar certo. Você está compreendendo? Tem muita gente querendo ver que o seu milagre não vai acontecer. Para falar assim, aí eu não falei, eu não avisei, sonhou alto demais. Eu não falei que isso não ia acontecer. Tem muita gente que não quer ver o agir de Deus na tua vida. Você acha que no meio dessa situação que Deus leva Ezequiel a profetizar, você acha que não tinha gente no meio de Israel e no meio de Judá querendo que permanecesse desse jeitinho aí, sem vida? Tem muita gente que quer ver você estacionado sem vida. Tem muita gente que quer ter o prazer de continuar te humilhando, de continuar te pisando. Continuar que você seja dependente. Querido, chega de ficar abatido com essa situação. Você não tem a solução do problema. Eu sei disso, eu também não tenho, mas nós servimos a um Deus que tem. Levanta a tua mão e profetiza. Porque você pode não ter agora, mas o Deus tem. No momento certo a sua glória será manifesta. O milagre só foi começar a acontecer no Vale dos Ossos depois que Ezequiel começou a profetizar. Enquanto você não começar a profetizar no meio da adversidade, enquanto você só vê problema, só profetizar dificuldade, que tá difícil, que não vai conseguir, que não vai chegar, é só isso que vai acontecer. Tá na hora de virar essa chave. Tá na hora dessa chave virar. Porque tá difícil a situação, tá difícil para todo mundo. Mas dentro de nós habita o poder dos poderes. Não podemos deixar nos abalar nesse mundo. Até porque nós não pertencemos a esse mundo. Estamos aqui de passagem. Estamos aqui de passagem. Se a gente deixar todas as dificuldades da vida nos abater, nós vamos colecionar ossos. E eu não tô aqui para ficar colecionando osso. Eu acho que você também não. Os arqueólogos, quando eles acham uma ossada, o que eles fazem?
eles separam e vão estudar a ossada. Mas eles vão estudar para que aquele conhecimento seja enviado a pessoas vivas e não a pessoas mortas. Então, tá na hora dessa ossada que você tá carregando aí, se livra dela e começa a profetizar a vida. Larga essa ossada de lado, porque nem Deus quis que Ezequiel ficasse no meio de ossos. Deus trouxe vida para o vale. Deus quer dar vida ao seu problema. Deus quer transformar. Mas se você não profetizar, o vento não tem como, fazer barulho. Você está compreendendo? Vamos aqui. E aí, a partir do verso 11 até o verso 14, vamos ler juntos agora? Do verso 11 até o verso 14, vem a recuperação da vida. Recuperação da vida. Vamos ver, do verso 11 ao verso 14. Então me disse, Deus dizendo a Ezequiel, Deus falando a Ezequiel. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, sabe como é que Deus esquadrinha? Deus está vendo aquele que está agindo, sabe? Nas escondidas. Às escondidas. Deus sabe o que falam de você por trás, querido. Deus sabe o que cada um está falando sobre você nesse momento. Por isso que Deus está falando para você. Levanta e profetiza. Porque muitas vezes estão te dando tapinha no ombro, mas estão sendo falsos. Estão fazendo oração contrária. Está na hora do povo de Deus começar a despertar. Verso 11, olha o resplandecer da vida, a recuperação da vida. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Deus revelando a Ezequiel o burburinho, o que estavam dizendo no oculto, aquilo que a gente não pode saber, porque a gente não está dentro de cada um. Deus começa a revelar a Ezequiel o que estava dizendo no oculto. Deus revelando a Ezequiel e arrebatamento. Portanto, profetiza, mais uma vez Deus fala, e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas. Quando Deus abrir a sepultura, toda a podridão começa a sair. E vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Deus começa a falar para o profeta. Está na hora de recuperar a vida, Ezequiel. Porque esse povo está tão descrente. Esse povo está tão descrente que eles já estão falando assim, fazer o quê? Deus sabe. Pois é no tempo de Deus. Ah, meu irmão, essa minha luta, um dia passa essa luta. Mas lá dentro, a fé já tinha se esvaído há muito tempo. Lá dentro, a incredulidade já tinha tomado conta da nação. Lá dentro, a nação já tinha se esquecido, sabe, do agir de Deus, do operar de Deus, da forma com que Deus transformou a vida, da forma com que Deus transformou a sua casa, da forma com que Deus transformou a sua família, da forma com que Deus trouxe à existência todos os seus sonhos. Por causa do número de adversidade, Israel começa a se esquecer das promessas. Israel e Judá começam a se esquecer do chamado. Israel e Judá começam a se esquecer do que Deus tinha falado. Não é nada diferente de cada um de nós hoje. O tempo, sabe, a gente começa a se esquecer do que Deus vai prometendo. E aí a fé começa, sabe, a diminuir. Mas Deus que tudo vê, que tudo sabe, fala, começa a profetizar. Profetiza agora pro povo.
Começa a profetizar para o povo. Começa a dizer para o povo que eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Acaso alguma palavra minha falhou? Acaso alguma coisa foge ao meu controle? Então levanta você de onde você estiver e começa a profetizar para o povo. Hoje eu não tenho, mas o meu Deus amanhã proverá, porque Deus nunca deixou. Eu fui pobre e eu fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo e a sua descendência, dizia Davi, desamparado, nem a mendigar o pão. Paulo disse, eu já passei por tribulações, eu já passei por perseguições, eu já passei por lutas, mas o Senhor nunca me desamparou. Deus nunca me desamparou. Deus nunca me deixou para trás. Deus nunca me deixou esquecido. Então se você acha que é para Deus, Deus sabe, vai ficar nesse Deus sabe, meu irmão, aplica a fé nesse Deus sabe e começa a profetizar. Aplica a fé nesse Deus sabe e começa a trazer existência. Para de alimentar ossos secos e começa a alimentar a vida. Agora eu não sei de onde vai sair a provisão, mas o meu Deus vai trazer a provisão, porque eu sou filho. Eu posso agora não saber o que fazer, mas o meu Deus vai me dar a direção. Deus vai colocar a sua mão nessa situação. Deus vai transformar a água em vinho. Deus vai dizer o que o profeta tem que falar. E como eu vou agir, Deus vai te mostrar. Deus vai falar contigo como agir. Simplesmente desperta dessa situação. Desperta a tua fé. Para de colocar a tua fé na oração de A, na oração de B, na oração de C. Levanta e caminha. Ponte de pé, porque você traz nos seus pés as boas novas do Evangelho. Já está na hora de começar a caminhar, querido, porque o vale de ossos secos foi para Ezequiel simplesmente perceber que o mesmo Deus de vale é o mesmo Deus de monte. E se você quer chegar ao monte, Deus vai te botar lá, mas você tem que confiar nele estando no vale. Percebe? E aí a gente continua aqui. Eu já me perdi aqui, peraí. Me achei, peraí. E aí, do verso 15 até o verso 23 vai dizer, Israel e Judá serão uma só nação. Até aí eu tenho uma nação dividida. Até aí eu tenho uma nação completamente sem esperança. Eu não vou entrar nessa parte teológica agora, porque a gente não tem tempo para isso. Então, a gente vai focar no agir de Deus, tá? Num todo, o agir de Deus num todo, tá bom? Depois a gente, num próximo estudo, quando a gente tiver tempo, a gente começa a falar sobre essa divisão que ocorre em Israel e Judá e por que caiu o juízo de Deus e chegou a essa situação que chegou, porque muitas vezes são situações que nós, homens, cavamos. Você está compreendendo? Você compreende isso? Muitas vezes não é Deus que te leva para o vale. Muitas vezes nós, com a nossa incredulidade, nós, com a força do nosso braço, muitas vezes cavamos situações em que vamos parar num vale. Deus levou Ezequiel para o vale. Mas a nação de Israel e a nação de Judá só estavam nessa situação por causa do juízo de Deus, porque desobedeceram. Mas depois a gente fala sobre isso. Vamos focar aqui, no agir do milagre de Deus. Vamos lá, do verso 15. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Verso 15. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Antes da gente continuar, repita, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, deixa Deus falar contigo. Não é isso que a palavra está dizendo, mas é a minha oração nessa noite. Deixa vir a ti a palavra do Senhor. Independente do que o Senhor for fazer, deixa a palavra do Senhor chegar até você. Aonde você estiver, no seu quarto, debaixo do chuveiro, no banheiro,
Deixa a palavra do Senhor chegar até você. Vai dizer, veio a minha palavra do Senhor dizendo, precisamos estar atentos à palavra do Senhor. Precisamos estar atentos ao que Deus quer falar conosco. Precisamos estar aqui, focados. Nesse momento é o momento da palavra. Nesse momento eu não posso, eu tenho que focar aqui na palavra, porque a palavra vem dizendo o seguinte: Deus quer falar contigo, ainda que seja aquilo que você não quer ouvir, mas você necessita ouvir. Sabe por quê? Porque o que Deus fala para cada um de nós é só para o nosso crescimento. Vamos lá. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele. Olha só como é que Deus vai dizendo ao profeta, como é que o profeta tem que fazer. E são 8h18, a gente já vai estar terminando daqui a pouquinho. Segura aí só mais um pouquinho que a gente já está terminando, tá? Verso 16. Deus dá detalhes, Deus é Deus de detalhes. Deus, quando dá uma revelação, ou quando Deus chama um servo para falar com ele, para conversar tete a tete com ele, Deus é claro, Deus é límpido, sabe? Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele. Por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma um outro pedaço de madeira e escreve nele. Por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem um só na tua mão. Pega uma madeira, escreve para a casa de Judá. Pega uma outra madeira, escreve para a casa de Efraim, para que todos sejam um só. Sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Mas junto, unido com Deus, a igreja precisa trabalhar junta. A igreja precisa trabalhar em um só propósito. Deus queria operar no meio do povo, mas Deus fala a Ezequiel, escreve a mensagem, porque eu quero um povo junto, eu quero um povo unido, eu quero o povo trabalhando junto, eu não quero o povo dividido é rebelião, eu quero uma só unidade, eu quero só um povo para uma oração, eu quero um só jejum, eu quero uma só entrega, eu quero um só propósito, eu quero uma só visão, eu quero agir no meio do povo. Então bota lá, Ezequiel, bota madeira no meio de Judá, bota madeira no meio de Israel, bota a madeira da terra de Efraim, chama a terra de José, chama a promessa que eu fiz a Davi, chama a promessa que eu fiz a Abraão, une todo mundo, porque a aliança é uma e a visão também. O Senhor, ele chama a cada um, queridos, mas só um lidera. Cada um tem o seu propósito, mas só um lidera. No livro de Apocalipse vai dizer que Deus manda carta a 7 igrejas. E que essas cartas fossem entregues aos anjos das igrejas. Mas cada igreja tinha um anjo responsável. Cada igreja tinha um líder responsável. E glória a Deus que o líder segue a visão do pastor. Aí, pastor Tadeu colocou agora aqui, eu acabei de falar isso. A igreja precisa estar unida na mesma visão ministerial. Foi nisso que eu quis chegar aqui, pastor. Que Deus me trouxe aqui, nessa passagem. Nesse verso 16 e verso 17 do capítulo 37 de Ezequiel. Aqui eu não falo de igreja, aqui eu falo de povo. Se você preferir, a gente pode falar até de povo. Porque povo é uma bênção. Mas o próprio Deus diz para o profeta, o povo precisa estar unido. Para que Deus opere, tem que existir a unidade. Quem não estivesse na visão dessa unidade, estaria fora da bênção. A visão para aquele ministério Deus já deu. Irmão, entra na visão ministerial e começa a profetizar.
Porque Deus só está dando crescimento. Você pode não entender a visão ministerial agora, mas a visão ministerial é de Deus, hein, querido? Porque senão Deus não estaria operando tantas coisas. E aqui eu vou ler de novo, verso 16. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel e seus companheiros, e ajunta um ao outro, sem deixar espaço, para que se unam, não é para que vivam separados. Junta um ao outro, jejum na quarta-feira, com propósito um ao outro, jejum todo primeiro sábado de cada mês, com propósito um no outro, jejum para que a gente possa ter o nosso novo templo, um no outro. A igreja tem que crescer, jejum para poder ajudar os irmãos ministerialmente, um no outro, jejum para nossa ação social, ajuda na ação social, um no outro, ajuda os irmãos, um ao outro. Não é nada de divisão, querido, é junto, é junto. O povo cresce junto, porque quando a igreja subir, a igreja vai subir junta, a igreja não vai subir separada, porque o Senhor, quando vier chamar a igreja, vai subir todo mundo de uma vez só. Quem ficar é porque não é da igreja, porque precisa ainda, passar por um processo. Apocalipse vai dizer que vai ter muita gente que vai se converter durante a grande tribulação, mas eu não quero me converter durante a grande tribulação, eu quero subir na primeira leva. Mas para isso, eu tenho que estar no propósito, um ao outro. Sabe? Eu não posso dizer para o meu irmão que eu amo e por trás eu não demonstrar isso. Vamos continuar aqui, que a gente daqui a pouco está chegando. Verso 18. E quando te falarem os filhos de teu povo dizendo: não nos declararás o que significam estas coisas, porque o povo vai querer saber. O profeta vem aqui e começa a falar comigo, e o profeta não vai dizer o que significa essas coisas. Tu lhe dirás: assim diz o Senhor, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as tribos de Israel, suas companheiras, e ajuntarei a vara de Judá. Você compreendeu o texto que eu acabei de ler? Quando perguntarem, mas por que o pastor está orando tanto para o novo templo? Mas por que o pastor quer tanto continuar ajudando os irmãos na ação social? Mas por que o pastor ou que a igreja quer tanto isso? Tu dirás: assim diz o Senhor. Eis que eu tomarei a vara de José, e eis que eu tomarei eis que tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, e suas companheiras, e ajuntarei a vara de Judá, e farei delas uma só vara, uma só nação, um só povo, e elas se farão uma só na minha mão. A igreja só cresce sendo uma só nas mãos de Deus. É momento da igreja crescer. Precisamos estar juntos. Crescimento de igreja é junto. Crescimento de igreja é na mesma visão. O próprio Deus manda juntar as varas para que sejamos um. Não existe evangelho sem unidade. Não existe crescimento sem unidade. Eu aprendo contigo. Nós aprendemos uns com os outros. Nós, seres humanos, não sabemos tudo, não conhecemos tudo. Precisamos dos outros para aprender e Deus para abençoar a nossa mente. Mas Deus, que é infinito na sua bondade, vai dando, sabedoria a cada um na sua área e vamos crescendo juntos em um só propósito. É isso que a gente está querendo dizer nessa imersão. Para imergir, para mergulhar, para chegar à água profunda e para ver
o agir de Deus precisa estar junto. Família tem que estar junto. Casal tem que estar junto. Filho tem que estar junto. Papai tem que estar junto. Mamãe tem que estar junto. Igreja tem que estar junto. Líder de louvor tem que estar junto. Escola dominical tem que estar junto. Irmãos da assistência social tem que estar junto. Diácono tem que estar junto. Mulheres tem que estar junto. Varões tem que estar junto. Junto. Tudo junto. Porque na unidade o diabo não vai encontrar brecha. Não vai encontrar brecha. O Cadu está dizendo aqui, ó. Ação social é algo intrínseco a um cristão. É algo que deve estar no sangue de todos que creem em Jesus Cristo. E isso é uma verdade. Glória a Deus pela vida do nosso ministério por causa disso. E de outros ministérios também, queridos. Que valorizam isso. Sabe? Vamos continuar aqui. Verso 20. E os pedaços de madeira sobre que houveres escritos estarão na tua mão perante os olhos deles, ou seja, todos verão. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e o levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. E um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para um futuro se dividirão em reinos. Igreja, você é uma só. Não existem duas igrejas. A igreja é uma só, tá? A igreja de Cristo. Por isso que a nossa igreja fala do reino. A igreja é uma só. Aquele que está criando divisão, ele não vai subsistir, tá? A Bíblia diz, igreja é uma só. É o reino. Um só. Fazemos parte de um só reino. Porque somos todos filhos de um só pai. E nunca mais se contaminarão. Nunca mais se contaminarão. E aqui eu termino, porque eu convido a você a ler o resto em casa. E no final, aliás, eu vou ler rapidamente. Bom, só faltam 2 versículos, eu vou ler rapidamente. E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações. E eu os livrarei de todos os lugares da sua residência em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E o meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Finalizamos a nossa imersão. Um só. E era sobre isso que a gente queria trazer nessa imersão. Um só. Não permita que ninguém venha, sabe, atrapalhar o agir de Deus na tua vida. Atrapalhar o crescimento de Deus na tua vida. Não permita isso. Somos um. O mesmo Deus que fala aqui, ó, fala com você. Deus não vai parar para te falar de fofoca. Deus não vai dar para você disse-me disse. Deus não vai te mostrar o errozinho do fulano de tal, porque ciclano de tal, porque beltrano de tal. Deus não vai chegar e vai dizer assim, não, você é 1000 vezes melhor do que A e B. Deus não vai chegar e falar isso para você, querido. Nós somos um. É do homem. Nós somos um. Deus vai chegar e vai abrir os braços e vai abraçar. E hoje eu vou tomar como referência a nossa igreja. Eu sei que nós somos o reino, mas eu vou tomar como referência a nossa igreja. Chegou o tempo, Taquara. Deus está com os braços abertos, abraçando Taquara e dizendo, um. Vocês são um.
Você que é nosso parceiro, você que acompanha a gente, você que é nosso irmão em Cristo, que é salvo e remido pelo sangue de Jesus. O Senhor está com braços abertos, está abraçando todo mundo nesse momento, dizendo: vocês são um. Eu coloquei vocês nesse vale aqui para profetizar vida, como foi dito anteriormente. Eu trouxe vocês para esse vale de ossos secos para mostrar o seguinte: tem muito osso aqui, né? Mas da mesma forma que tem muito osso, tem muita vida. E da mesma forma que é muita vida, eu tô levantando essa vida junto. Vamos crescer junto. Vamos explodir juntos. Vamos construir juntos. Vamos evangelizar juntos. Vamos pregar juntos. Vamos fazer juntos. Vamos adorar juntos. É isso que Deus está trazendo pra gente. Porque no vale tinha muito osso. Mas quando Deus começou a operar, Deus não operou nos ossos que estavam no lado sul. Deus não começou a operar nos ossos que estavam do lado oeste. Deus começou a operar em todos os ossos no mesmo momento, juntos. Então Deus, quando quer operar no meio da igreja, Ele vai operar junto. E que Deus abençoe a sua vida. Pensa nisso. Você é igreja, você está aqui para somar, então vamos crescer juntos. Pensa nisso? Levanta o braço lá do seu líder de escola bíblica dominical, levanta o braço lá do seu pastor, levanta o braço lá da sua pastora e começa a dizer: tamo junto, mas não é tamo junto da boca para fora não. Tamo junto. O Senhor recebeu a visão, eu tô nessa visão aí. Eu não sei o que Deus vai fazer, nem como Deus vai fazer. Mas eu tô junto, pastor, porque eu tenho raiz forte. Amém, queridos? Que Deus abençoe esse período. Muito obrigada por estar nos ouvindo. Muito obrigada por estar junto conosco. Peço perdão aqui se eu não conseguir transmitir a mensagem, sabe? Aquilo que você aguardava ouvir. Peço perdão, mas deixa que o Espírito Santo te guie. Segura essa palavra, João 3,8. Deixa o Espírito te guiar. Deixa o vento. Jesus falou para Nicodemos, né? Nicodemos, eu amo essa passagem bíblica. Eu acho que essa passagem bíblica tem uma profundidade muito grande. O vento sopra e ninguém sabe para onde ele vai. Ninguém sabe o caminho do vento. Mas todo mundo sente o vento. Então, não queira saber como Deus vai fazer. A forma com que Deus vai fazer. Sinta Deus. Entendeu? Sinta Deus e vai. Deixa Deus te guiar. Deus falou isso para Nicodemos. Deixa Deus te guiar. Nós vamos orar para findar a nossa imersão. Tem avisos aqui. Nós vamos orar pela nossa bolsa apostólica da nossa casa. Você que esteve conosco até agora, muito obrigado pelo seu carinho. Não deixa cair não sai agora não. Nós vamos estar orando rapidamente aqui pela bolsa apostólica, não só da nossa casa, mas a bolsa apostólica também de outras igrejas, de outros ministérios, porque somos um, filhos do mesmo Pai, independente de doutrina. Doutrina é algo que é só para constar, porque na verdade somos filhos do mesmo Pai. Então vamos estar orando, vamos estar pedindo a graça ao Senhor, tá? E vamos estar profetizando, amém? Sobre nossas vidas. Levante suas mãos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite, por essa imersão. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome porque tu és o Deus, ó Pai, que opera no querer e no efetuar. E o teu povo quer a operação do teu Espírito. O teu povo anseia pela operação do teu Espírito. O teu povo deseja a operação do teu Espírito. Pai, usa as nossas vidas. Usa a vida de cada varão. Usa a vida de cada varoa. Usa a vida de cada diácono. Usa a vida de cada pastor. Usa a vida de cada membro da tua casa. Senhor, usa a vida das crianças, meu Pai. Usa a vida dos pequeninos. Usa a vida de cada um, Senhor, para começar o teu reboliço e o teu agir no meio da igreja, porque tu és o Deus de já, tu és o Deus que opera, tu és o Deus que abre todas as coisas, e nós profetizamos neste momento, nós profetizamos a cura nessa hora sobre a tua igreja, nós profetizamos a vitória, nós profetizamos, Senhor, a bênção, Senhor, da saúde sobre a membresia, nós profetizamos a bênção da saúde sobre os teus servos, nós profetizamos aqui que nenhuma arma preparada contra a igreja vai prevalecer. Nós profetizamos aqui a derrota de Satanás. Nós profetizamos aqui todo espírito contrário
contrária ao crescimento da tua obra. Nós profetizamos aqui a derrota daqueles que querem ver, ó Pai, os teus filhos caídos. Nós profetizamos aqui todo espírito de humilhação para a tua igreja. Nós profetizamos a derrota dessa humilhação. Nós profetizamos a derrota dessa dificuldade. Nós profetizamos a derrota dessa adversidade. Pai, tu és o Deus que leva os teus servos a águas profundas. E lá, em águas profundas, tu começas a falar com a igreja. Então nós profetizamos agora o teu agir, o teu efetuar, o teu milagre. Toma agora a bolsa apostólica da nossa igreja. Toma a bolsa apostólica também de outros ministérios. Começa a fazer o teu reboliço agora. Assim como Ezequiel disse, vento que vem dos 4 cantos, começa a soprar sobre essa situação. Naquela situação do vale eram ossos, mas hoje nós profetizamos essa situação de briga, essa situação de desespero, essa situação de dificuldade, essa situação de adversidade, essa situação de falta de dinheiro, essa situação de falta de entendimento, essa situação de falta de visão espiritual. Nós profetizamos vida, vento que vem dos 4 cantos, sopra para que haja vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe nesse momento, que Deus abençoe a sua vida. Tio Robson, saudade do Senhor, tio Robson, que Deus abençoe poderosamente. Os avisos que eu não posso esquecer, senão o pastor Tadeu vai puxar minha orelha, que ele mandou aqui mensagem para eu não esquecer. Domingo, sábado agora, ele não me mandou nenhum aviso, ele mandou do dia 10/7, domingo. Domingo, Escola Bíblica Dominical às 16 horas, tá? Nossa Escola Bíblica Dominical, lá no presencial e online, tá bom? Presencial e online, 16 horas, Escola Bíblica Dominical. E o culto a partir das 17 horas, ou caso o culto não comece às 17, mas é logo em seguida a Escola Bíblica Dominical, o nosso culto de adoração e louvor ao nome do Senhor. Amém? E dia 10, Santa Ceia, tá? Dia 10, Santa Ceia, vamos estar todos sentados à mesa com o nosso Deus para louvar e engrandecer ao nome do Senhor. E dia 10, Rio de Janeiro, tô chegando. Aê! Vou matar a saudade da igreja. Dia 10 a gente vai estar juntinho no presencial. No presencial a gente vai estar juntinho aí, Igreja do Senhor. Nós vamos estar lá adorando ao nome do Senhor. Com muita saudade da nossa igreja, muita saudade da nossa casa. E a gente vai estar chegando aí para louvar e bendizer ao nome do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que a grande mão do Senhor esteja sobre ti e sobre a tua casa. Amém, irmãos? Que Deus abençoe muito grande vocês. Uma bênção enorme a cada um de vós, tá? Tchauzinho. A imersão termina aqui. E eu não tô sabendo terminar a imersão, mas eu vou terminar direitinho. Viu, pastor? Eu vou terminar direitinho. Não vou... o beijo da pastora. Pronto, mando o beijo da pastora Liliane. Não sou a pastora Liliane não, mas eu mando o beijo dela, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês. A paz. Tchauzinho, irmãos, e até uma próxima oportunidade. Que Deus abençoe. Eu não sei onde desliga aqui, mas eu vou descobrir. A paz, tia Sandrinha. Beijos, Patrícia e Cadu. Muito obrigado, tia Rosane. Cadu tá aqui. Concluir. Apertei. Concluir, amados. Agora vai. Vou apertar no concluir, hein? Tchau.